Veja como é simples e fácil dar um like ou um joinha e se inscrever no canal, tanto pelo computador quanto pelo celular. E não vai ter nenhum tipo de compromisso, troca de informações e nem outro tipo de contato. Mas a sua atitude vai poder ajudar o canal a crescer e poder fazer programas melhores. Vamos lá, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Nosso programa hoje está recebendo duas pessoas especiais. O pastor Eduardo Batista, mais conhecido como pastor Dudu. Tudo bem, pastor? Tudo jóia, Pérez. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você que está conectado conosco para participar desse momento. Prazer te ver, pastor Merlington. Deus te use também e que Deus nos conduza nesse bate-papo que com certeza vai ser bênção. E o pastor Merlington de Oliveira, psicólogo. Boa noite, desculpem. Uma boa noite a todos. É uma alegria, bom amigo Péricles, estarmos juntos novamente. E eu me sinto honrado, privilegiado pelo convite para participar desse bate-papo. É um grande prazer estar com o pastor Eduardo e termos esse momento juntos aqui. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando e participando desse momento e que a nossa conversa de hoje seja uma conversa bem enriquecedora para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa jornada. E para começarmos, temos que pedir orientação divina. Eu vou pedir ao pastor Eduardo, então, que pudesse fazer a oração inicial. Vamos orar, então. Conduza-nos, ó Senhor, neste diálogo, nesta conversa, neste bate-papo, para que o que surgir de nossos lábios seja apenas reflexo da Tua vontade. Que tenhamos o embasamento da Tua palavra como nosso alicerce. Em nome de Jesus, amém. 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 Pastor Merlington, quando nós nascemos, nós somos acolhidos por braços amorosos, carinhosos, dos pais, dos parentes, amigos dos parentes, todos estão ali para nos receber. Mas a vida é feita de fases. Vem logo a seguir a infância, a adolescência, a pré-adolescência, a adolescência e finalmente nós entramos no mundo dos jovens, não é isso? No entanto, parece que quando entramos nessa fase da vida, nós nos sentimos um tanto desorientados ou desamparados, parece que nós não temos tanto apoio assim. Isso acontece mesmo, pastor Merlington? A vida é uma jornada, vamos usar essa analogia, né? Ela se dá dentro de um processo de avanço, de desenvolvimento. Cada um vai experimentar uma realidade própria. Embora algumas características sejam gerais, a gente possa entendê-las como sendo semelhantes para todos, mas os elementos mais básicos serão individuais, dependendo da maneira e da forma que cada um viveu os seus anos anteriores à juventude. Mas o fato é que, quando a gente nasce, a gente sai de uma redoma. Vamos usar também essa analogia aqui. Uma redoma acolhedora, uma redoma cuidadora, uma redoma agradável de estar. E aí somos acolhidos em uma segunda redoma. Vamos continuar usando essa ideia. É o braço da mãe, é o cuidado do pai, os familiares ali, os amigos mais perto. E estamos super protegidos, super paparicados, todos são super atenciosos conosco. Qualquer movimento que a gente faz, já vem alguém para ver o que está acontecendo, um choro. Mas à medida que a vida vai avançando, é necessário e é importante, significativo, que a gente vá assumindo a responsabilidade pela nossa própria vida. Até que finalmente chegue o momento em que estejamos amadurecidos, e normalmente isso acontece na fase última da infância, passando para a adolescência, e quando chega a juventude, então se espera que já estejamos em condição de assumir essa responsabilidade. E a vida, ela é dinâmica, oferece a nós tanto prazeres, satisfações, alegrias, como também oferece situações difíceis. Nem sempre a nossa viagem é uma viagem de cruzeiro. Muitas vezes a gente tem que lidar com tempestades, com ondas altas, com ventos fortes.
a maneira como as nossas experiências anteriores foram acontecendo nos estruturará para a forma como vamos encarar os compromissos da vida, principalmente nessa fase da juventude. Então, bom amigo, como palavras introdutórias para o nosso bate-papo hoje, talvez a gente pudesse usar essa ideia. A ideia de que há fatores gerais que dizem respeito a todos nós, mas uma grande quantidade do nosso preparo ou não, do nosso amadurecimento ou não, para encarar e assumir esse momento da vida, são muito particularizados. Então, cada um vai ter a sua própria experiência. Vai ter gente que vai estar casado aos 19, 20 anos e super responsável em cuidar da sua esposa, de um filho que vier, já vai ter um emprego, alguma coisa assim. Tem outros que, na sua particularidade, vão avançar um pouco mais. Vão deixar para casar quando tiverem 30, 33, 34, 35 anos. Então, há muitas particularidades nessa situação. Mas, linha geral, a maneira como nós vamos encarar esse momento da vida, em grande medida, será um resultado do que foi acontecendo conosco desde quando a gente nasceu. Péricles, acho que o seu áudio está desligado, Péricles. Quando o jovem, então, entra nesse mundo de adulto, né? Ele vê as dificuldades, os problemas, isso dá medo, dá incerteza, dá insegurança. Como ele enfrenta essa situação? Muito bem. Eu gostei muito da analogia, aí, excelente analogia do pastor Meriton acerca desse processo de navegação, como de fato é a vida. Isso aí já abre o nosso entendimento para compreender as fases da vida. E é claro que esse processo de construção de alicerce é que é o fundamento. Aliás, a própria Bíblia usa essa analogia como sendo a analogia adequada para o desenvolvimento humano, a construção de uma casa. E quando a gente olha para a perspectiva bíblica, Jesus faz aquela parábola da construção, né? É aquele que edifica a casa sobre a rocha e aquele que edifica a casa sobre a areia. No nosso processo de desenvolvimento, são os nossos pais que determinam em que edificação, em que alicerce nós estamos edificando a nossa vida. Agora, note que, de um jeito ou de outro, qualquer fase da vida, a vida é frágil. Né? A vida é frágil, tem um aspecto de fragilidade na infância, tem um aspecto de fragilidade na adolescência e também tem um aspecto de fragilidade na vida adulta. Ninguém é super-homem, ok? Nós não nos transformamos em crentes superpoderosos. Nós somos vulneráveis em todas as fases da vida. Claro que com vulnerabilidades diferentes, com fragilidades diferentes, mas tudo depende, toda a resistência em função dos processos e as necessidades de adaptação depende exclusivamente da base que a gente tem. Por isso que tem gente que enfrenta com mais facilidade uma circunstância do que outra, exatamente pelo que o pastor Meriton colocou, por esse processo de informação que ele recebe nessa época da formação, que é o alicerce que nós estabelecemos para a construção da nossa vida. E quando a gente fala da casa que é construída sobre a edificação, você se lembra que Jesus cita no Evangelho que essa casa ela pode ser invadida pelos bandidos e ela é vulnerável, porque as paredes de uma casa na época de Jesus eram paredes que facilmente eram penetráveis, ou seja, é uma condição de palha e tijolo que o indivíduo arrebenta e entra. O próprio exemplo disso é Marcos capítulo 2, quando os amigos do paralítico arrebentam o telhado para o paralítico descer, ou seja, a casa é um negócio frágil. Então, note, a casa é frágil, o alicerce precisa ser forte, já que a casa é frágil. Eu sou frágil, meu alicerce que me sustenta. Aí entra a educação que os meus pais me deram, a segurança do convívio familiar, o saudável desenvolvimento, né? O fornecimento de conteúdo físico, mental, espiritual. Isso vai me dar a estrutura necessária para enfrentar as tempestades da frente, que vem à frente. Eu acho que para o jovem o processo de adaptação difícil é a transição
né, da fase da adolescência para a juventude, para ser adulto, né? Porque o adolescente, ele não quer mais ser reconhecido como criança, então ele não quer mais estar no grupo das crianças. Só que também ele não é recebido facilmente no mundo dos adultos, porque ele ainda é considerado como criança. Essa fase de transição, ela é crucial, e disso aí depende todo o alicerce que ele recebeu durante o seu processo de formação, para que, como o pastor Meriton disse, a navegação seja uma navegação mais tranquila, né? E aqui, Péricles, vem um ponto interessante. Embora o tema seja a vida jovem e a inserção no mundo jovem, é muito importante que, quando pensamos em nos tornar pais, tenhamos percepção do compromisso e da responsabilidade que estamos assumindo. Às vezes, a ideia de ser pai, ser mãe, tem um glamour romantizado muito grande e tudo parece que vai ser uma fotografia bonita e bem pintada o tempo todo. Muito bacana essa ilustração bíblica que o pastor Eduardo trouxe, da construção de uma casa, né? Então, uma parede estará bem segura se ela estiver sob um alicerce bem estruturado. E cada adaptação desse momento da vida, saindo da infância, adolescência para o mundo adulto, o mundo jovem, ela precisa estar estruturada num alicerce que vem desde cedo. E embora, aí eu volto a dizer, embora a nossa temática seja a vida jovem adulta, mas vale a pena falar da beleza que é a responsabilidade que os pais têm para organizar esse momento que esse indivíduo vai experimentar lá adiante. É claro que nem todos nós temos um pai e uma mãe com tanta referência assim. Aí eu convido a pensarmos no pai maior como nossa referência, que é Deus. Muitas vezes o nosso pai humano, a nossa mãe humana, por serem frágeis, e como nós somos, todos somos, acabam se desencontrando em algumas atitudes que poderiam ter em relação a nós, que fossem mais saudáveis e mais estabilizadoras para o nosso desenvolvimento saudável. Mas nunca devemos esquecer que existe um pai que é a nossa maior e principal referência, que é o Deus do céu, né? O senhor falou aí da questão dos pais, né? Mas quando chega essa época de ser jovem, ele acabou de passar pela adolescência, que é uma época um tanto conturbada, né, entre o relacionamento pais e filhos. Será que isso também não afeta, de acordo com, melhor dizendo, esse momento conturbado entre pais e filhos não vai influir na decisão ou no apoio dos pais à decisão dos filhos quando jovens? Pai e mãe querem sempre o bem para o seu filho. Claro, eu estou falando aqui de um modo generalizado, né? A gente sabe de histórias de pais que rejeitam seus filhos, que abandonam seus filhos. A gente sabe de histórias de mães que também, por circunstâncias várias, renegam a condição materna e desprezam a criança que gerou e assim por diante. Mas dentro de uma ideia generalizada, pai e mãe querem sempre o bem do seu filho. O que ocorre é que muitas vezes, nessa saudável e boa vontade de querer o bem da sua criança, acabam sendo super protetores, super cuidadosos, e acabam impedindo que a criança assuma as competências que ela precisa para poder assumir em suas próprias mãos a responsabilidade de sua vida. Há um pensamento que pode ser um tanto agressivo, mas ele pode servir para ilustrar um pouquinho a ideia de como o pai e uma mãe pode fazer esse trabalho de uma maneira mais responsável e de maneira que, com todo o interesse que tem de querer o bem do seu filho ou da sua filha, faça isso da maneira que realmente contribua para esse bem.
pai e mãe têm o costume de dizer assim: esse aqui é o meu filho, essa aqui é a minha filha, como se fosse um objeto ali que precisasse estar acolhido e amparado dentro de uma caixinha protetora o tempo todo, no sentido de uma posse. Nós somos pais de um filho, nós somos pais de uma filha, no sentido de termos sido aqueles que tiveram a responsabilidade de gerá-lo. Mas nós não somos pais e mães no sentido de posse. A perspectiva de posse só pertence a Deus. Todos nós somos de Deus, pertencemos a Ele. Mas nós somos pais e mães no sentido de responsabilidade que temos sobre aquele indivíduo para prepará-lo para a vida. A dificuldade é que, às vezes, a gente alimenta o conceito de é meu filho, é minha filha, no sentido da posse. E aí eu quero manuseá-lo como eu manuseio o carro, como eu manuseio uma mesa, como eu manuseio um telefone, como se fosse algo tão meu que não deve sair de perto de mim nunca. Então, amigos, a ideia de pai, de mãe e de ser meu filho, minha filha, precisa ser pensada no sentido de que é meu, na perspectiva da responsabilidade de prepará-lo para a vida. Porque, no final das contas, essa vida é dele, é do filho e é da filha. E o que acontece, amigos, é que a ideia da posse, no sentido de propriedade, acaba sendo mais prejudicial do que benéfico para organizar a vida de uma pessoa para que ela se prepare para assumir seus compromissos e responsabilidades. Viu, Pérez? Sim. Eu gosto dessa perspectiva aí, pensar na história do jovem José, né? E eu gosto de como começa a narrativa da história de José. Você olha para o Gênesis 37, a história do José começa assim. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. A história é de Jacó ou é de José? Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Então você percebe que a história do pai, ela é contada no filho. Filhos contam a história de seus pais. E quando a gente olha a história do José, qual é a história que o pai exibe caracterizada na vida do filho? É a história exatamente desse pai que, conforme o pastor falou, coloca uma redoma de vidro no filho. O que acontece? Todos os irmãos iam trabalhar. José era o único que ficava em casa para não se expor ao perigo do trabalho e, consequentemente, morrer. Então, ele era guardado dentro de casa como essa relíquia de posse, essa palavra posse que o pastor Merlington falou. Era a posse querida do pai dele, o José. E por que ele tinha essa posse? A Bíblia diz que ele amava mais a José do que aos outros filhos. Particularmente, eu não vejo isso como problema. Você pode amar quem você quiser. Isso aí não é problema. O problema é você colocar isso em evidência diante dos irmãos, né? Então, ele guardava o filhinho dentro de casa, os outros iam trabalhar. E ele deixava claro essa predileção por José através de algumas atitudes. Ele virou para o José e deu uma roupa que era a roupa utilizada por príncipes. Enquanto os irmãos estavam vestindo trapos para o trabalho, o José estava dentro de casa vestido com Armani. Você imagina só o contexto que está sendo inserido. Enquanto os irmãos recebiam uma Bic para escrever, o José recebia uma Montblanc, irmão. Enquanto os irmãos comiam chocolate da Garoto, o José comia chocolate suíço. Então, tudo de melhor era para o José. E na nossa época aqui, pastor Mérito, os irmãos recebiam um quichute para calçar e o José era o único que recebia um Nike. Os irmãos de José tinham conga e quichute. O José tinha Nike para utilizar. Então, essa predileção era exatamente a evidência de que José era o queridinho, era o menino da redoma. E por que ele amava mais o José que os demais irmãos? Se você observar a descrição da beleza de José, é a mesma descrição bíblica da beleza da mãe.
E o pai do José era apaixonadíssimo pela esposa falecida, mãe do José. E José se parecia com ela. Quando ele olha para o José, ele lembra da falecida esposa, razão pela qual ele super protege o José, porque ele não quer perder a referência da mulher falecida. E aí ele quer educar o menino de um modo diferente do que todos os outros foram educados, mas nesse aspecto de redoma e de superproteção, e como muito bem definiu o pastor, nessa questão de posse. Era a minha posse, era o meu bibelô, ou seja, ele, e como a gente vai estar falando de jovem, mas não tem como desvincular da vida do processo de formação, o José, ele recebe um sonho em que ele vai ser o governador do Egito aos 17 anos de idade, mas ele não é um cara que está pronto. Por que ele não é um cara que está pronto? Porque ele não conheceu o trabalho, ele não sabe o que é trabalho. Ele não sabe o que é receber um não como resposta. É um menino mimado que, pai, eu quero ir para Disney. Ele ia para Disney. Pai, eu quero um PlayStation. Ele recebia o PlayStation. Pai, eu quero picolé. Eu recebi um picolé. Não que seja problema você ir para Disney, ou você dar um picolé, ou dar um PlayStation para o seu filho. Não estou dizendo que é isso. Mas eu estou dizendo que os nossos filhos precisam também aprender a ouvir o não. Porque a criança criada em redoma como posse, ela dificilmente ouve não como resposta. O pai simplesmente dá tudo, sem o menor critério. Ou seja, diante desse desenvolvimento de José, a gente percebe que ele não está pronto. Como é que alguém vai ser governador se não sabe nada sobre trabalho? Como é que alguém vai ser governador se não sabe lidar não como resposta? Como é que alguém vai ser governador se não sabe enfrentar uma tempestade? Se marinheiro bom se faz em mar de grande tempestade. Aí o que Deus faz? Deus permite que aquelas coisas todas se desenrolem na vida do José para que ele amadureça, porque o pai não contribuiu para esse processo. É meio que José tivesse de cama e não tem uma fisioterapia, o músculo atrofia, irmão. E aí Deus permite que ele siga na fisioterapia da vida para fortalecer sua musculatura, entre aspas, e se tornar o homem que ele se tornou. Ou seja, os jovens frágeis ou não, muitos deles estão contando a história dos seus pais. O alicerce teve alguma dificuldade, algum fator de elemento de má formação. Você quer ver uma coisa? Eu, por exemplo, uma vez eu estava pregando numa igreja e uma irmã reclamou que eu falava muito alto. O senhor fala muito alto, é um absurdo. Por que o senhor fala tão alto assim e tal? Não sou surda e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E reclamou comigo e foi veemente. E claro que eu ouvi respeitosamente a observação da irmã e falei assim, irmã, ora por mim que eu sou doente. Aí ela falou assim, doente, pastor? Porque não tem outra explicação. E eu fui criado, Péricles, pastor Mérito, já estou até sentando, deitando no divã aqui para me tratar. Aliás, divã não é nem psicologia, né? É outra área lá, é o ramo da psicanálise. Psicanálise, até tinha esquecido. E aí, o que acontece? Minha mãe me acordava aos gritos. Bom dia, levanta, menino, vamos para a aula. E tudo lá em casa era na base do grito, irmão. Às vezes os vizinhos batiam lá em casa, está acontecendo alguma coisa? Nada não, o que foi? Tal, não sei o quê. Resultado, para mim isso era natural, porque era o meu convívio do dia a dia. Eu ia para a escola para responder a chamada na sala de aula. Fulano presente, ciclano presente, Eduardo presente! Algum problema, Eduardo? Nada não! E eu estava gritando o tempo todo. Então você percebe que em algum momento, para mim, gritar é natural. E aí entra o elemento educação no processo, que você é submetido, para você reavaliar alguns conceitos que você obteve durante o seu processo de formação. E a vida é isso, é o seu constante processo de análise daquilo que você recebeu no seu processo de formação para determinar se a sua caminhada vai ser melhor, se tem alguma coisa que precisa ser mudada, alguma coisa que precisa ser reavaliada. Mesma coisa pentear cabelo. Eu odiava pentear cabelo, porque minha mãe penteava meu cabelo, parecia uma tentativa de assassinato, irmão. Pegava aquelas escovas cerdas duríssimas, cravava no meu crânio e eu saía correndo no meio do mundo. E um dia eu me caso, tenho um filho, minha esposa diz, penteia o cabelo do menino, eu vou pentear da mesma forma que minha mãe penteava o meu filho também grita por socorro. Porque a gente tende a repetir
né? Não só os acertos, como também os erros dos pais. Mas o processo de educação, especialmente o de conversão, é para a gente avaliar o método pelo qual a gente usa, vê o mundo, a nossa cosmovisão, para termos um processo mudado nesse andamento aí da nossa formação. Porque se alguma coisa deu errado lá, precisa ser consertado agora. Mas o que nós somos, muito, 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 é reflexo do nosso processo de formação. Então, você olha para um jovem agora, eu sempre digo assim para as meninas que estão namorando e vice-versa. Você quer conhecer um pouco o seu namorado, tem que olhar para a família dele, porque a família dele diz muito sobre quem ele é. E a mesma coisa em relação à menina. E quando a gente casa com uma pessoa, a gente casa com a família da pessoa também. Não tem esse negócio de estar desassociado. Então, você tem os resquícios da família presentes na pessoa. Então, quem é o jovem de hoje? É o jovem que conta uma história de uma família. E você precisa ver se esse jovem tem maturidade para dar um curso diferente, caso a história não seja legal. É por aí, mais ou menos, que vai exatamente nesse princípio que o pastor Meriton colocou aí do processo da formação no início da navegação. Eu quero propor um exercício para você. Por favor, pastor. Essa é a beleza de pensar a vida como um processo, né? A gente não precisa ficar estagnado numa única situação da vida. No livro Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White comenta que ela declara que nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. Então, o pastor Eduardo contando as histórias que ele viveu na infância dele e de como aquilo que ele contemplava o ia moldando para ser a criança que era, talvez o adolescente que foi. Mas, à medida que a vida vai avançando, a gente pode assumir outras referências. E essas outras referências passam a ser nosso objeto de contemplação, de admiração, e a gente começa a pensar assim, poxa, eu podia, quem sabe, ir por esse caminho aqui, deixar alguma coisa que está vindo aí para trás, tirar alguma situação aí que... E, claro, de todas as referências, a mais significativa é a pessoa de Jesus. Então, o olhar para Jesus constantemente vai fazendo com que a gente abandone características que a gente reconhece que não são assim as mais agradáveis de possuirmos, ou fortalecer aquelas que a gente se sente bem com elas e assumir novas condições e novas posições. Então, o bonito da vida é isso, é que, embora a gente nasça e possa ter modelos que nem sempre são aqueles que mais tarde a gente vai perceber são os mais saudáveis para nós, a gente pode passar por um processo de ajuste, de adaptação, de transformação, né? Então, é como diz o título daquele filme, né? A vida é bela, né? A vida é por muitas razões, inclusive porque ela continua nos dando oportunidades, né? É verdade. Eu quero propor um exercício para vocês agora, tá bom? Opa. Quero que vocês olhem pelo olhar de jovens. Vamos voltar um pouquinho no passado aí, tá bom? A maior parte das nossas escolhas ocorre quando nós somos jovens, tá certo? Nós vamos escolher qual profissão seguir, com quem devo me casar, quando me casar, se devo ou não seguir a religião dos meus pais, até mesmo se continuo torcendo pelo time de futebol, né? Mas, no entanto, essas escolhas, conforme eu falei, acontecem na época de jovem, quando nós ainda não temos uma identidade construída. Então, como tomar decisões tão importantes, tão impactantes, se ainda não temos experiência suficiente de vida para fazer a escolha correta? Em toda época da vida, a gente tem um manual. Qualquer fase da vida, o manual é o mesmo para todos. Como tomar uma decisão na fase da juventude, bem como na fase da infância, bem como na fase da adolescência. Em qualquer época da vida, e cada um com as suas particularidades em termos de dificuldade, como tomar a decisão? O referencial é o mesmo, é o manual de instrução, é a Bíblia, né? Se eu, como adulto, tenho que tomar uma decisão como vou administrar a minha vida financeira, eu tenho o mesmo manual que tem um adolescente como vai lidar com a sua sexualidade, como tem a criança de como vai lidar com contar uma situação, se na verdade ou na mentira. Então, o manual é o mesmo para todos. São dificuldades peculiares às suas respectivas idades, faixa etária,
né? Mas o manual é o mesmo para todos. A orientação básica, o alicerce, é a palavra de Deus. Então, quando um adulto, um jovem, precisa tomar uma decisão, a palavra de Deus é o referencial. E o que você tem muito hoje é jovem procurando, e com certeza acontece muito no ambiente onde o pastor Meliton trabalha, que é a escola com a concentração absurda de jovens aí, na FADBA, aproveito e deixo a propaganda aqui, a Faculdade Adventista da Bahia, que quem não conhece devia conhecer, eu estudei lá, tive alegria lá, hoje é um polo universitário fantástico, uma concentração de jovens absurda. Então, você ouve a todo instante do jovem pedindo conselho para você sobre as coisas mais básicas do mundo. Então, o que a gente percebe? Se ele tivesse olhado o manual de instrução, de repente nem precisaria fazer a pergunta que está fazendo. E é uma pergunta tão simples. E Deus, eu preciso muito saber a vontade de Deus. Cara, lê a Bíblia. E outra coisa, quando eu ler a Bíblia, o Péricles, eu tenho que me dar por satisfeito com o que Deus está dizendo ali. Eu não posso entrar na vibe que hoje muita gente entra, na linha que muita gente toma, na direção que muita gente pega por perspectiva, na seguinte forma. Não, eu leio na Bíblia, mas aquilo para mim não é o suficiente, né? Parece um dia eu estudando com um pentecostal, e ele virou para mim e falou assim, eu quero que o senhor me prove que o sábado é o dia de guarda. Beleza. Eu fui para o Gênesis ao Apocalipse com o cara. Nós debulhamos a Bíblia, não havia evidências do domingo, não há palavra domingo na Bíblia, não há o guarda o domingo como o dia do Senhor, não tem nada disso, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ao término do estudo, ele virou para mim e falou assim, pois é, pastor, beleza, está certinho, o senhor tem toda a razão. Agora eu vou orar a Deus para Deus me revelar se isso é da vontade dele. Ô, brother, aí então, desculpa, não tem mais como continuar o nosso estudo. Porque se eu não creio que a Bíblia é meu ponto de referencial, Deus não vai ficar chovendo no molhado, vai te revelar um negócio que já foi revelado. Que absurdo. É tipo assim, o filho que ouve o não e continua insistindo para o pai de tanto não que ouviu até que venha um sim, como se a revelação do não fosse suficiente para ele. A Bíblia tem que ser suficiente para o servo de Deus. É a revelação muito especial que Deus deu. Então, eu tenho que tomar uma decisão quanto a meu casamento, por exemplo. Eu quero tomar uma decisão. Então, biblicamente, é básico. Com quem tenho que me relacionar? Com um servo de Deus, uma serva de Deus. Quem é o servo ou a serva de Deus? É alguém que tem a Deus em primeiro lugar. Então, qual é o primeiro princípio? Para que eu me case com uma pessoa, essa pessoa tem que amar a Deus mais do que a mim. Quando é que a minha esposa vai ser a melhor candidata para mim? Ou eu o melhor candidato para ela? Quando eu ou ela descobrirmos que nós amamos mais a Deus do que um ao outro. Primeiro passo dado, amar a Deus sobre todas as coisas, é o princípio bíblico. Quem que dá esse norte? É a Bíblia. Se eu, como jovem, procurar alguém que me ama mais do que ama a Deus, vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim em algum momento. Não vai funcionar. Porque é como querer fazer um bolo usando receita de doce. Usando uma receita de sei lá o quê. Então, tem que ser uma receita específica. Ou seja, tem os ingredientes. Se eu não usar os ingredientes, vai dar ruim. E qual que é o problema da juventude hoje? É que não querem usar os ingredientes e quer que dê boa do mesmo jeito. Não rola, mano. O bolo não vai funcionar se não tiver ali os ingredientes do bolo. E o ingrediente básico para qualquer decisão da vida é a palavra de Deus. Caso contrário, mano, aí não vai dar muito certo, não. Vai dar ruim esse bolo. Pastor Meliton, dê a sua opinião aí agora, amigo. Seu áudio tá sem áudio, pastor Meliton. Pronto. Então, como tomar essas decisões tão importantes na vida, sendo jovem, sem experiência, pastor? A principal atitude que a gente precisa ter diz respeito ao que o pastor Eduardo comentou agora há pouco. A gente precisa ter uma referência, uma convicção. Então, qual é a convicção que conduz a nossa postura de vida? Qual é a convicção que conduz o nosso jeito de ser nas diversas circunstâncias?
Se o cidadão diz que é torcedor do Vitória e vai para Fonte Nova vestido com a camisa do Bahia, ou se ele diz que é torcedor do Corinthians e vai para o estádio, para o meio da torcida do Corinthians vestindo a camisa do Palmeiras, ou se ele é torcedor do Flamengo e vai para o Maracanã vestindo a camisa do Fluminense, alguma coisa muito esquisita vai acontecer nisso daí. Então, a grande dificuldade é que, às vezes, nós assumimos ter convicções, mas não executamos a integridade de evidenciarmos essas convicções quando temos que fazer as nossas escolhas. E daí, muitas vezes, a gente faz escolhas equivocadas. A Bíblia conta a história do rei que foi se encontrar com Acabe, e ele chegou diante de Acabe, e Acabe disse assim para ele: olha, eu tenho aqui o exército assírio que invadiu, tomou aqui conta de umas terras minhas aqui, e eu queria que você fosse comigo para a guerra. E aí o rei de Jerusalém falou para Acabe, na conversa que eles estavam tendo: escuta, mas é da vontade de Deus que a gente vá para essa guerra? E ele falou assim: a gente pode consultar um profeta se você quiser. E então ele perguntou para Acabe: tem um profeta, tem um homem de Deus aqui na terra? Tem, manda chamar. Aí chamou lá o profeta. O profeta chegou e disse assim: olha, Deus me mostrou que se vocês forem para essa guerra, o resultado não vai ser bom. Aí Acabe ficou com tanta raiva do profeta, porque disse que aquele profeta só falava coisa ruim sobre ele, que mandou prender o profeta e dar umas chicotadas nele. Foram para a guerra. E lá na guerra, Acabe foi morto. E a Bíblia diz que Acabe foi morto por uma flecha perdida. Acho que é o primeiro relato de bala perdida na história de uma guerra. Só que na época era uma flecha, né? Acabe foi disfarçado, ele nem foi vestido como rei para não ser reconhecido pelo exército inimigo, e ele foi morto. Mas o ponto aqui é o seguinte: Deus havia dito, não vá, e eles foram. E eles haviam dito antes que só iriam se Deus autorizasse a ida deles para a guerra. Então, eles tinham uma convicção, mas no momento da escolha, não se sustentaram nessa convicção, se sustentaram em outras possibilidades. Como investir para que a gente faça as escolhas mais acertadas possíveis? Nem sempre vamos acertar. Mas como investir de maneira que possam ser as mais acertadas possíveis? Ser fiel à sua convicção. E para o cristão, a principal referência de suas convicções, como disse o pastor Eduardo, é a palavra de Deus. Então eu corro graves e sérios riscos se, tendo uma convicção, eu faço escolhas diferentes daquilo que está sendo apresentado para mim. Agora, o que acontece às vezes é que o jovem não tem a liberdade de fazer suas escolhas, porque ele não aprendeu a fazer escolhas. Eu conheço uma pessoa que já tem mais dos seus 30, 40 anos, e quando eu era pastor, essa pessoa ligava para mim e perguntava assim: pastor, eu estou aqui com uma dúvida enorme, o que é? Eu não sei se eu visto a camisa amarela ou a camisa branca hoje. O que o senhor acha? Então, uma pessoa com quase 40 anos de idade. E isso se torna tão rotineiro que naquela época não tinha celular ainda, então a gente não sabia quem era que estava ligando, o telefone tocava em casa, a gente ia atender. Isso foi há uns anos atrás. E quando atendia, era essa pessoa: pastor, eu já sabia, quer perguntar se vai comer pão salgado ou pão doce hoje no café da manhã. Então, conversando com essa pessoa e tentando entender a rotina dela, ela não aprendeu ao longo da vida, não foi preparada para fazer escolhas. Porque sempre alguém dizia não, sempre alguém dizia sim para ela. E aí o que acontece é que muitas vezes, quando a pessoa chega nessa fase da vida para buscar suas próprias posições de existência, ela não está preparada para poder fazer essas opções. Então, como fazer escolhas na vida? Se a gente não está ainda
com uma experiência amadurecida para entender o que é, o que não é. Bom, primeiro ponto, como o pastor Eduardo mencionou, se nós tomarmos esse livro como referência, estaremos muito seguros das nossas escolhas, mesmo que isso coloque a nossa vida em risco, mesmo que isso coloque um prejuízo financeiro em risco, mesmo que isso signifique ter que repetir o ano da faculdade que eu faço no próximo semestre, porque eu não pratiquei a desonestidade fazendo uma cola enquanto fazia uma prova. Então, primeiro ponto, isso daqui. Segundo ponto, ao longo da vida, ir se arriscando. Pastor, eu vou usar a camisa branca ou a camisa vermelha? Se arrisque. Por que você me pergunta? Ah, porque eu quero vestir a camisa vermelha, mas eu tenho medo de chegar na faculdade e os amigos ficarem fazendo gozação da minha cara. Ah, se arrisque. A gente vai acertar à medida que a gente se arrisca. Não é desonesto, não é imoral, não é antiético, não é antibíblico. Então, se arrisque. E se você vestir a camisa vermelha vai provocar gozação sobre você, vai ter alguém que vai lhe elogiar. Então, a gente tem que assumir esse risco. Mas, pastor, eu estou pensando em comprar um carro, tenho um carro assim, tenho um carro assado, eu tenho preferência por aquele carro. Não tem nenhum problema, não é imoral, não é antibíblico, não é antiético, não é anti-religião. Se arrisque, se você quer comprar aquele carro, compre. Mas eu corro o risco de perder dinheiro. A vida é assim. A vida, ela não é um ganha sempre. A vida é um ganha, perde, está de pé, está caído, e a vida continua. E são essas experiências, às vezes, arriscadas, em que a gente perde, que a gente se prepara para uma próxima experiência, talvez de uma proporção até maior do que aquela anterior. Opa, naquela situação anterior o resultado foi esse, então dessa vez eu acho que eu vou fazer diferente. Inclusive porque agora a proporção é maior. Então, voltando ao resumo novamente. Seja convicto. A melhor convicção é essa daqui. E se arrisque. Não é antiético, não é imoral, não é amoral, não é antibíblico. Faça as experiências e se arrisque. É arriscando que a gente vai aprendendo. Certo. Já dizia o sábio que o maior risco é não correr risco nenhum, né? Uma revista nacional baseada em fatos da Agência Nacional uma agência governamental, Agência Brasil, e nessa pesquisa ela entrevistou vários jovens, 18 a 25 anos, sobre o que eles querem, na verdade, né? Então, segundo a constatação da revista, é que eles querem um emprego que traga satisfação, querem comprar uma casa própria, querem alguém para amar e, quem sabe, construir uma família e também querer poder comprar tudo o que quiserem. Agora, o detalhe, que esta está sendo considerada a geração menos preparada para obter esse tipo de resultado. Como conciliar essas coisas aí, meu? Eu li uma pesquisa feita, inclusive, antes de falar sobre a pesquisa que eu li, eu estava participando de uma formatura uma vez, fui convidado para ser o orador na formatura, e eu observei a entrada dos alunos e era lido uma biografia muito pequena, um resumo, né, sobre cada aluno à medida que ele ia entrando, sonho e tal, nascimento, idade, cor preferida, aquelas coisas todas. E quando chegava na parte do sonho, eu percebi uma coisa curiosa. Mais da metade da turma possui o mesmo sonho. Qual é o seu sonho? O sonho era simples, quero ser rico. Então, todo mundo quer ser rico, né? Então, a maioria dos meninos, quero ser rico, quero ser rico. E a moçada hoje não tem outra... O que você quer, cara? Eu quero ser rico. Quero ser rico para fazer todas essas coisas que você citou. Ter a casa própria, ter o carro que quiser, comprar o que quiser e tal. Porque a maior parte da juventude hoje vincula a felicidade ao ter e não simplesmente ao ser. Quando é que eu vou ser feliz? Quando eu tiver coisas. Vivem o amor platônico, que é o objeto do desejo, né? É a mesma coisa que Freud falou, inclusive. Felicidade é a realização do seu desejo. Então, se você tem um desejo e satisfaz o seu desejo, então você é feliz. Por que a juventude hoje
quer ter o carro lindo, maravilhoso? Porque ele vai ser feliz. Por que ele quer comprar o que quiser? Porque ele enxerga isso como sinônimo de felicidade. Então, o conceito de felicidade, especialmente do jovem hoje, é muito diferente, é muito fora da casinha. Porque o que acontece? Se eu seguir esse amor platônico, esse amor freudiano, eu vou obter a seguinte perspectiva. Então, eu vou comprar esse carro para me ser feliz. Aí eu vou ter o carro, aí daqui a pouco o carro não me satisfaz mais, eu preciso de outro. E vem um outro, e vem um outro, e vem um outro, e o ciclo nunca se encerra. E se a gente... eu vou ser feliz quando eu passar no vestibular. Passei, mas agora me falta alguma coisa. Quando eu concluir o curso, concluí, mas agora me falta alguma coisa. Eu preciso ter um emprego. Arrumei, mas agora me falta uma pós. Após, mas agora me falta o mestrado. Mestrado, mas agora me falta o doutorado. Doutorado, agora me falta aposentar. Aposenta, agora me falta morrer. Morra! Então, cara, não termina nunca. Essa felicidade maldita nunca chega. Então, você vai passar a vida inteira e você nunca vai ser feliz porque o teu objeto do desejo sempre muda de figura, né? Então, o que é felicidade ao final de contas? Não é ter as coisas ou saciar esse meu desejo que nunca acaba, né? A sociedade consumista adora isso. O capitalismo ama essa definição de Platão, né? Ama isso daí. Porque você quer ser feliz, compre um Honda, quer ser feliz, compre um Toyota. E, cara, vira um inferno, quer ser feliz, usa o cartão de crédito e tal. Mas a gente vai para a perspectiva bíblica e a gente percebe que a felicidade não está vinculada em ter alguma coisa, mas no status adquirido em ser filho de Deus, em relacionamento, em senso de pertencimento. Por que eu sou feliz? Porque eu pertenço à minha esposa, a esposa me pertence, eu pertenço aos meus filhos, os meus filhos me pertencem, eu pertenço a essa igreja me pertence, eu pertenço ao meu Deus e o meu Deus me pertence, eu sou propriedade de alguém, eu sou de alguém e alguém é meu. E eu não preciso ter carro, eu não preciso ter faculdade para que o meu filho seja meu filho, para que minha esposa seja minha esposa, eu não preciso ter um apartamento, uma casa de praia para que o meu Deus seja o meu Deus. Eu sou e pronto. E com isso eu consigo ser feliz, independente de ter ou não, ok? E a questão da missão, qual é o meu propósito de vida? Eu estou vinculado ao desenvolvimento de uma missão, um propósito. Eu tenho um propósito, no nosso caso, a pregação do evangelho, a salvação de almas. E quando eu levo felicidade a outro, automaticamente o maior beneficiado sou eu. Então eu não preciso ter coisas para partilhar Jesus. Eu sou feliz partilhando Jesus pela felicidade que isso proporciona no coração daquele que recebe a mensagem. Então, a gente precisa levar essa juventude a avaliar o conceito de felicidade. Porque esse lance de ter coisas para ser feliz, mano, isso daí está fora da casinha. É um poço que nunca vai se chegar ao fundo, é um poço sem fundo, é um propósito inatingível, insaciável. Mas em Deus nós temos a saciedade de pertencermos a Ele, Ele a nós, independente do que temos, e uma missão que Ele nos confiou, independente do que nós possuímos. Ou seja, desde a pessoa mais simples no ponto de vista social, até a pessoa que alcançou um escalão maior, em termos de conquistas materiais, independente do mais pobre ou do mais rico, todos temos a chance de sermos felizes. Porque senão, meu irmão, pouquíssimos seriam felizes. Seria muita injustiça da parte de Deus colocar felicidade no bem material que você e eu, como pobre, nunca vamos conseguir atingir. Sim, entendi. Agora, você falou a questão de felicidade está ligada muito a coisas, obter coisas, que é coisa transitório, né? É uma coisa efêmera. Isso, então, demonstra uma falta de identidade, não é mesmo? É possível, mas isso aí é uma questão bem psicológica que o pastor Mérito vai colocar aí de modo muito legal. Desde quando a gente nasce, a gente tem necessidades, né? Duas necessidades mais imediatas é a necessidade do afeto e a necessidade da sobrevivência. Então, essas duas necessidades são satisfeitas pelo alimento que a nossa mãe nos dá e
pelo afeto, pelo acolhimento que ela nos dá. E daí para frente as necessidades continuam. E durante um tempo da nossa vida, a gente tem um provedor que vai suprindo essas necessidades. Então tem um pai, a própria mãe, tem os parentes, tem um responsável, né, que cuida da gente, uma creche, seja o que for. Só que, à medida que a gente vai crescendo, e a gente volta àquela ideia da vida precisar ir sendo assumida, a responsabilidade para suprir essas necessidades passam a ser nossas. Tanto a necessidade da sobrevivência, como a necessidade do afeto, porque nós somos seres relacionais. A Bíblia, quando fala da criação, diz que Deus plantou um jardim no Éden, e ali colocou mantimento para que Adão pudesse comer. Então, sobrevivência. E lá no Jardim do Éden, no meio de tanta comida, Deus olhou e disse assim, isso aí não está bom não, não é bom que o homem fique só. Era a necessidade de afeto que Adão estava experimentando. E o que aconteceu foi que Deus então providenciou uma companheira. Olha o termo que a Bíblia usa, né? Uma companheira. Então, desde o primeiro momento, as duas situações supridas para o homem foi sobrevivência e afeto, companheirismo. E a gente trouxe essas necessidades de dentro do Jardim do Éden para o mundo do pecado. Só que com uma diferença. Deus disse assim, olha, agora do suor do teu rosto comerás o pão. Então, a tua sobrevivência, ela vai depender de alguma maneira do seu esforço. E, no aspecto relacional, Deus disse assim, olha, vocês vão continuar juntos, agora, assim, a vontade do marido será sobre a esposa e aquela história que a gente conhece. A relação seria sustentada, o afeto seria mantido numa perspectiva de uma relação condicionada pelo pecado que trouxe certas consequências que não foram boas. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai sendo deixado no mundo, de alguma maneira. Estou falando de um modo geral, porque tem aquela perspectiva da superproteção que vai a vida toda, né, que a gente já comentou instantes atrás. Mas de um modo geral. Então, eu entro na escola, eu começo a estudar, eu começo a aprender, porque isso vai me preparar para uma profissão que virá futuramente. E as questões são sempre as mesmas. Suprir a necessidade de sobrevivência e suprir a necessidade de afeto. E a gente vai descobrindo, à medida que a vida vai avançando, que a necessidade de sobrevivência será suprida por uma profissão que a gente escolhe fazer. Que pode ser via ensino superior, pode ser via curso técnico ou pode ser via experiência da vida. Um mecânico, por exemplo, ele pode passar por uma escola técnica e aprender a ser mecânico, ou ele pode, desde pequeno, começar a frequentar uma oficina, vai aprender ali como é que aperta e folga um parafuso e daqui um dia ele está montando um carro. Então, pela jornada da vida. Meu amigo, escolher está intimamente relacionada com o suprimento dessas duas necessidades. A necessidade de sobrevivência e a necessidade do afeto. A dificuldade é que, às vezes, a gente quer além da sobrevivência e a gente quer além do afeto. A gente vai para o âmbito da abundância e a gente vai para o âmbito do narcisismo. Eu não quero apenas ter para suprir a minha necessidade. Eu quero ter porque eu quero ter muito. Eu não quero ter relações apenas para suprir a minha necessidade de afeto. Eu quero ter relações narcisistas. Eu quero ser aplaudido. Eu quero ser colocado em evidência. Eu quero estar no pedestal. E essa é a grande batalha que a juventude precisa enfrentar hoje, porque nós vivemos num mundo de abundância, por incrível que pareça, apesar de ter muitas regiões extremamente enfrentando necessidades, e nós vivemos o mundo do glamour. Então, nós temos a facilidade de conseguir as coisas,
Você compra aí um celular e paga em 3 anos, 36 parcelas de R$ 40, sei lá quanto é que são. Você quer ter um carro, você passa 10 anos pagando o carro. Então, assim, você quer comprar uma casa, você passa 50 anos pagando uma casa. Então, as condições facilitadas para a gente conseguir a abundância, porque o mundo está em abundância, é uma situação. E o mundo do glamour. Instagram, Facebook, página na internet. E muitas vezes não é porque se quer oferecer alguma coisa boa para o outro, é porque a gente quer ser aplaudido pelo outro. Então eu tiro uma foto de lado agora, eu tiro uma foto ali depois, eu vou colocando essas fotos, e se em 2 segundos alguém não dá um like para o que eu coloquei lá, o mundo se acaba, porque tudo está muito instantâneo. Então, amigos, essa talvez seja a grande batalha que a juventude está enfrentando hoje, no sentido da sua estrutura psíquica ou de identidade, como foi mencionado aí. Por que nós estamos escolhendo aquilo que nós escolhemos? Porque nós estamos nos esforçando e é necessário para o suprimento das 2 necessidades básicas, que é a sobrevivência e o afeto, o relacional, ou porque nós estamos vivendo numa super exageração e buscando a abundância e não apenas o suprimento da necessidade. Buscando o glamour e não apenas o suprimento da relação afetuosa. Então, essa identidade precisa ser resolvida. E aí a gente volta àquilo que o pastor Eduardo disse instantes atrás. O que a Bíblia diz sobre isso? E um conselho bíblico é: não acumuleis para vós tesouros na terra onde traça corrói. Eu não estou dizendo que é errado ter muito. O que eu estou dizendo é que quando a gente faz do anseio pelo muito o nosso principal objetivo de vida, esse muito seja no sentido de posses, ou seja no sentido de pessoas perto de nós. Porque, me permitam aqui usar o exemplo, eu não sei nem se eu deveria fazer isso, mas eu admiro muito, por exemplo, o doutor Milton Afonso. O pastor Eduardo deve conhecê-lo, Péricles também deve conhecê-lo bem. Um homem de muitas posses, mas que usou as suas posses não para o seu próprio glamour, mas para o benefício da humanidade, a gente pode dizer, porque o que ele filantropicamente fez no mundo inteiro é algo assustador, é assustador no sentido de ser admirável. Um homem que adquiriu muito, mas sempre pensando em beneficiar o próximo. Milhares de jovens conseguiram um dia ter um curso superior porque ele deu bolsas de estudo para esses jovens. E um exemplo apenas que eu estou usando, o pastor Eduardo aqui está se manifestando como um desses agraciados, né, pela benevolência do doutor Milton Afonso. A questão não é o ter muito. A questão é, na preservação da minha identidade, eu quero ter esse muito, pensando numa ganância ou pensando em ter muito para melhor atender o meu próximo. Então, Péricles, essa pergunta que você fez, talvez a questão da identidade seja um elemento essencial para que a gente possa fazer as nossas escolhas. Foi visto que existe um perigo que cerca os jovens, né? Que um deles é o coletivismo. Ou seja, o que um faz, todo mundo quer fazer junto, né? Um veste uma roupa, todo mundo quer vestir igual. Então, há uma interdependência, né, de todos os seres humanos, de todos os jovens querendo fazer a mesma coisa. Isso é ruim, é perigoso ou não? Eu gostei da afirmação que o pastor falou em relação às necessidades. O jovem ele tem necessidades, né? Uma delas é de se sentir aceito. Eu gosto de me sentir aceito, inserido em algum grupo. A gente se sente bem num lugar onde a gente é aceito. Se eu vou para a comunidade da Fádiba e eu sou aceito lá, é lá que eu vou me sentir bem.
Se eu vou à reunião de um pequeno grupo e eu sou aceito, então essa necessidade de se sentir aceito, às vezes leva os jovens para um posicionamento de fazer o que todo mundo faz para ser inserido neste grupo, né? Mas isso eu queria esclarecer para qualquer jovem que está conectado, isso não é de verdade o que supre a nossa real necessidade, ok? Porque eu não preciso fazer o que eu não gosto para que eu possa ser aceito em um grupo. Esse não é o caminho da felicidade, isso é um equívoco, né? Então, às vezes, eu penso em estar da forma como todos estão, porque eu quero me sentir aceito por essas pessoas. Eu não tenho que sacrificar o meu gosto pessoal, eu não tenho que sacrificar as minhas convicções para poder me sentir inserido em algum lugar, porque antes de ser inserido em algum grupo humano, eu estou inserido no grupo dos filhos de Deus, do povo de Deus, e se isso por si só não me trouxer contentamento, tem alguma coisa funcionando errado aí, ok? Se para ser feliz eu preciso ser aceito na coletividade ou gozar de algum prestígio em meio à coletividade, tem alguma coisa errada em mim. Então, a necessidade de se sentir aceito por um grupo, o que é bom, mas se essa necessidade for a minha dependência de felicidade e de vida, eu preciso me avaliar porque tem alguma peça aqui com algum defeito dentro da minha personalidade. Eu preciso ser feliz em estar inserido na coletividade do povo de Deus. Agora, se para estar inserido em alguma coletividade eu tenho que sacrificar alguns princípios, algumas convicções ou mesmo gosto particular, então aí já está acontecendo alguma coisa fora do esquema que precisa ser avaliado essa questão aí, ok? A coletividade é boa quando ela reflete aquilo que você gosta. Exemplo, gosto de jogar futebol. Então, eu vou com os meus amigos que gostam de jogar futebol para jogar futebol. Nós estamos ali numa coletividade saudável e eu estou fazendo o que eu gosto. Agora, se eu gosto de jogar ping-pong, mas eu estou ali jogando futebol só para poder ser aceito num grupo, aí não vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim. Em algum momento as coisas não vão se encaixar. Ok? Então, eu não tenho que ser aceito simplesmente por ser aceito. Eu preciso ser aceito porque aquela coletividade é algo que me interessa, com que eu me identifico e que não confronta ou não joga na lata do lixo os meus princípios. Então, essa questão de ser aceito sem sacrificar aquilo que você gosta ou quem realmente você é na perspectiva do plano de Deus para você, é uma coletividade saudável. Agora, quando essa coletividade ela exige que eu abra mão dos meus princípios, ela exige que eu seja quem eu não sou, que eu assuma um personagem para poder me sentir aceito e inserido, então, penso eu que não justifica. É muito maduro do jovem que se posiciona e não abrir mão de suas convicções ou do seu gosto pessoal somente para se sentir aceito. Porque eu preciso aprender a conviver bem comigo mesmo. Eu não posso criar uma necessidade cara, eu só vou ser feliz se eu for aceito. Não, mano. Eu preciso ser feliz comigo mesmo, ok? Minha melhor companhia, em primeiro lugar, tem que ser eu mesmo. Nenhum homem é uma ilha, é verdade, mas a Bíblia também diz assim, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou ter algum amor para dar? Se eu não consigo amar a mim mesmo, ok? Então, eu tenho que aprender a estar contente comigo, eu tenho que aprender a estar bem comigo para que eu possa ser útil e relevante no processo da coletividade. Eu tenho que agregar alguma coisa para que essa coletividade seja melhor, mas para isso eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu não posso jogar na responsabilidade dos outros o meu bem-estar. Exemplo, é o cara que vai casar achando assim, cara, eu vou casar e essa mulher vai me fazer feliz. Não, brother, eu já tenho que ser feliz para entrar no casamento. Então, eu estou muito bem comigo mesmo, por isso eu vou me casar. O Adão não tinha um defeito para poder se casar com Eva e resolver o problema. Ele já estava muito de bem consigo mesmo para ele poder ser uma bênção na vida dos outros.
Agora, se eu não tenho a minha identidade formada, como foi dito anteriormente, aí como é que eu vou ser uma bênção na coletividade se particularmente eu mesmo não me aceito? É complicado isso daí. É alguma coisa que tem mais a ver consigo mesmo para que tenha reflexo no coletivo do que esperar que o coletivo me traga alguma coisa no particular. Porque no coletivo... Pode falar, pastor Beto. Algumas vezes a gente se empolga pelas propostas do coletivo porque temos dificuldade em lidar conosco mesmos. Essa ideia que o pastor Eduardo trouxe da aceitação e da aceitação de si. Às vezes eu estou mais interessado em ser aceito pelo coletivo do que em me aceitar a mim mesmo como sou. E isso tem muito a ver com a nossa baixo ou alto autoestima. Às vezes aquele cidadão mais efusivo no meio de uma coletividade é alguém que luta consigo mesmo contra a sua baixa autoestima. Porque como ele não consegue dar conta de si, ele precisa dar conta de si para os outros, para não ser visto como o menor de todos, o mais desprezado e assim por diante. É preciso levar em conta quatro convicções quando a gente tem uma proposta coletiva. Precisamos sempre analisar qualquer proposta em cima dessas 4 convicções. Voltando, né? É antibíblico ou não? Então, se o que o coletivo está me propondo é antibíblico, eu nem vou pensar naquilo, eu já largo aquilo de mão. É antiético, porque pode não ser antibíblico, mas pode ser antiético, não é o conveniente para aquele momento. É correto, mas não é o correto para aquele momento. Por exemplo, atividade sexual é antibíblica? Não, atividade sexual é bíblica. Mas a prática de um estupro, que é um ato sexual, é antiético, porque é uma atividade sexual fora de um padrão bíblico. Então, já não vale. Segundo, é imoral? O que eu vou fazer está dentro da moralidade ou está fora da moralidade? E quarto, a amoral transgride alguma regra? Então, eu preciso estar sempre tomando isso como parâmetro para atender ou não a convocação da coletividade. E isso tem a ver com o ser. Eu comigo mesmo. Eu sou suficiente comigo mesmo para encarar a coletividade e dizer, eu não vou fazer isso daí? Daniel na corte babilônica. Ou os amigos de Daniel na adoração à estátua que Nabucodonosor levantou. A coletividade foi na onda. E todo mundo se ajoelhou quando a trombeta tocou. Mas os dois se mantiveram lá. Na comida, todo mundo foi na onda. Mas Daniel disse, não, isso daqui eu não vou comer, não. Isso daqui, mesmo tendo vindo uma ordem de uma autoridade, e uma autoridade máxima, que foi o próprio rei, mas espera aí, é o rei, tudo bem, eu respeito, mas não está de acordo com as minhas convicções. Então, nós precisamos alimentar as nossas convicções, biblicamente, eticamente, moralmente. E à medida que a gente vai alimentando as nossas convicções, vamos nos tornando cada vez mais fortalecidos para manter o nosso posicionamento, mesmo quando o coletivo faça toda a pressão que geralmente faz, né? E na vida adolescente, na vida jovem, isso é gigantesco, mais ainda. Na vida adulta, a gente já está um pouco mais amadurecido, já tem um pouco mais... Mas a gente pode ser fiel, mesmo na juventude. José, que o pastor Eduardo mencionou, quando foi procurado pela esposa lá do faraó. Daniel era jovem, garoto lá, saindo da adolescência, na corte babilônica, com seus amigos. O próprio Jesus, quantas vezes na sua adolescência ele foi instigado pelos seus amigos e pelos seus irmãos, mas ele se manteve convicto, porque ele alimentava as suas convicções. E aqui a gente entra num outro ponto. Nós precisamos alimentar as nossas convicções.
Cachorro, por mais feroz que seja, se é deixado com fome, vai enfraquecendo. E o ladrão chega no quintal de casa e ele não faz nada. O pastor Eduardo disse um dia desses, eu ouvi ele falando que ele tem um pitbull aí, que não sei se ele ainda tem, mas o pitbull do pastor Eduardo, por mais potência muscular que tenha, se ele não for alimentado, com o passar do tempo, ele vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo e fica míngua. Então, a gente tem que alimentar e fortalecer as nossas convicções pessoais. Então, nós vivemos em coletividade, mas nós não devemos deixarmos sermos influenciados por essa coletividade. Fazer o que todo mundo faz do mesmo jeito, da mesma maneira, e não ceder nos nossos princípios, é isso? Olha, Ellen White, no livro Lar Adventista, falando sobre a relação familiar, olha só, que é a coletividade mais íntima e até a gente espera mais saudável que a gente possa ter, né? Ela diz o seguinte: nenhum membro da família deve anular a sua individualidade em função do pensamento do outro. A vida em família deve ser preservada e mantida, mas cada um precisa assegurar a sua individualidade. Então, necessitamos do coletivo, e o coletivo mais básico é a família. Depois os amigos, a igreja, e aí vai se ampliando. Se mesmo na coletividade mais básica a gente não pode desprezar a nossa individualidade, imagina numa perspectiva mais ampla. Então, a grande segurança que temos é essa. Agora, a gente precisa fazer constantes análises, ou autoanálises, né? O pastor Eduardo comentou sobre isso aqui. A minha individualidade está sustentada em parâmetros corretos, em parâmetros saudáveis, e aí a gente volta ao manual que o pastor Eduardo mencionou. A minha individualidade, ela está estruturada com base nessa referência, nesse parâmetro, nesse manual? Porque eu posso pensar que eu sou dono da minha individualidade, então eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Não. Isso daí também foge da realidade de princípio. Então, eu preciso sustentar a minha individualidade, mas eu preciso estar constantemente analisando. A minha individualidade está estruturada em um alicerce forte, correto, saudável? Entendi. Vamos para agora os momentos finais, né? E eu deixei justamente para o final esse ponto aqui, porque foi observado que, dentre os jovens, um senso comum entre eles, melhor dizendo, é do relativismo. Eu acho que não é bem assim, se é verdade para mim, não precisa ser para o outro, ou se é para o outro, não precisa ser para mim. Mas como viver esse relativismo, tendo em conta que nós temos um Deus que é verdade absoluta? Está sem áudio, pastor Eduardo? O relativismo, ele é, na verdade, um contrassenso, né? Tipo assim, você pega e faz uma afirmação, tudo é relativo. Então, tudo é relativo através de uma afirmação absoluta. Então, você é absoluto ao afirmar que tudo é relativo, então isso é um contrassenso, né? É a mesma coisa que o ateu diz assim, eu não creio em nada, não creio que Deus existe. Cara, acabou de acreditar em alguma coisa. Então, você observa que tem algumas argumentações que derrubam a si mesmo. Eu vi uma postagem no Instagram esses dias, e uma foto bem interessante que eu até repostei no meu Instagram. E está lá uma mulher em frente à balança, né, no sistema de pandemia aí comeu demais, né, e ela está muito acima do peso, e ao ver o ponteiro da balança assim, extravasando, ela olhou para o ponteiro e falou assim, isso aí é a sua opinião. Mas, cara, como que é a opinião? Então, aquilo que a gente não se submete, aquilo que a gente não gosta, aquilo que nos incomoda, aquilo que nós não nos agrada, é um subterfúgio bem interessante dizer, isso aí é o meu gosto, é a minha opinião, isso é relativo, né? Como se não houvessem princípios. Só que a natureza ela exibe algo completamente diferente, né? Não existe relatividade na lei da gravidade,
né? Não tem essa, hoje a gravidade está relativa. Não tem isso. Existem leis que são absolutas. O movimento de rotação que gera dia e noite, não tem nada de relatividade ali não, irmão. É o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Isso aí é relativo, se ela está hoje, ela está de bom humor ou não, isso é relativo. Mano, não tem relativo, é absoluto o movimento de rotação, é absoluto o movimento de translação que gera o ano, a Terra girando em torno do Sol. É relativo o dia de 24 horas. Não é, mano. É absoluto. Eu preciso ter consciência de que existem coisas que são absolutas. E se forem mudadas ou encaradas como relativa, ou eu vou parecer ridículo, ou eu vou me destruir, né? Não, o sinal está vermelho, é relativo isso. Para mim está aberto. Então avança, Guitão. Avança que você vai colidir com um caminhão e talvez nunca mais você sinta que alguma coisa é relativa na sua vida, porque ali vai se dar o seu óbito. Então, tem coisas que não são relativas, ainda que você queira que seja. E parece que tem um modismo de achar que hoje tudo é relativo, né? Então, parece estar na modinha, né? Então, isso aí é relativo, isso aí é relativo. Especialmente, tratar princípios como se os princípios fossem relativos. Até existe alguma coisa relativa. A tradição é relativa de um povo para o outro. A cultura é alguma coisa relativa de um povo para o outro, porque a tradição tem que ver com religião e a cultura tem que ver com uma gama de coisas relacionadas a uma sociedade. E isso é relativo, né? Isso muda de um lugar para o outro. Eu concordo que cultura é relativa, tradições são coisas relativas. Agora, princípio, amigo, isso não é relativo, não. Você quer ver uma coisa muito básica? O princípio da matemática, organizado de um modo muito bacana pelos caldeus, pelo povo da Babilônia. 600 anos antes de Cristo, os caras já tinham raiz quadrada, já tinham equações, já tinham ângulo em 360 graus, já construíam pontes e arquedutos, enfim. Os caras já tinham uma noção matemática fantástica, o princípio da matemática. Eu estou aqui hoje, quase 3.000 anos depois dos caras, e o princípio continua o mesmo. Não mudou. A álgebra, que foi arquitetada aí, né, no Iraque, mais ou menos em torno do 9º século depois de Cristo. Né? Os princípios da álgebra e me incomodam até hoje, que eu não sei até hoje fazer esses negócios. Então, o princípio, ele não muda. Ele é alguma coisa que está estabelecido. A matemática tem os seus princípios e, por mais que mudou o tempo, nunca 2 mais 2 deixou de ser 4. Né? Então, 2 mais 2 é 2, é 4, porque é princípio. Não tem como dizer em outra época, em outra geração, que 2 mais 2 é 5, é relativo. Não é. É absoluto. Né? Outra coisa, tu põe uma arma na tua cabeça e tu aperta o gatilho, aí é relativo, né? Se a morte existe, mano, não é relativo. É absoluto, você vai morrer. Ou seja, quando a gente lida com princípios, eles não são relativos. Quando a gente lida com costumes, tradições e culturas, isto sim é relativo. Agora, a gente começar a achar, na modinha que existe hoje, que os princípios são absolutos. O princípio de Deus, isso aí é relativo. Eu gosto de Deus, eu não gosto de Deus. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Irmão, isso aí é bucha de canhão. É gatilho voltado para a sua cabeça. Não funciona, não dá certo, e eu não consigo enxergar um único exemplo que seja diferente, né? Porque, de fato, a lei de Deus, o princípio de Deus, o próprio Deus, isso aí, de fato, é imutável. Pastor Mellington, o que o senhor acha, então, aí do relativismo, melhor dizendo, né? Só antes de o senhor começar, deixa eu me falar uma coisa. Eu, outro dia, fui falar para jovens, né? E levantei pontos, né? E achei interessante que ninguém sabia do assunto. Mas todo mundo diz assim, eu acho que é assim. Eu não creio que é assim, não. Eu penso que seja assado. E cada um tinha uma opinião diferente sobre o mesmo ponto de vista. Se tivessem 100 jovens, teríamos 100 pontos de vista diferentes, e cada um acreditando que o seu era o verdadeiro, né?
Parece aquela história dos 4 cegos que foram descrever um elefante, né? Um pegou no corpo do elefante e disse assim, olha, o elefante para mim é como se fosse uma grande parede, né? Aí o outro pegou na cauda do elefante e disse assim, o elefante para mim é como se fosse uma grande corda. O outro pegou na pata do elefante e disse assim, o elefante para mim é como se fosse uma forte torre. E cada um descreveu o elefante baseado na sua perspectiva. Mas o elefante não é nada disso. O elefante não é uma parede, o elefante não é uma corda, o elefante não é uma torre. Mas o elefante pode ser o conjunto de tudo isso. Então, se eu pego uma verdade e eu relativizo a minha perspectiva, eu posso apresentar essa verdade ou entender essa verdade de uma maneira muito pequenininha diante da grandiosidade que ela é. Então, esse é um outro risco do relativismo. Quando a gente trabalha com verdades, quando a gente trabalha com princípios. Existe o risco do desprezar a realidade do que é essa verdade, esse princípio, e existe o risco de diminuir demais essa verdade e trazê-la para a minha perspectiva. Como indivíduo, eu tenho gostos. Eu posso querer uma bicicleta azul e você querer uma bicicleta amarela. Não tem problema que haja essa relativização nesse gosto. Você pode gostar de camisa de manga comprida, eu posso preferir camisa de manga curta. Isso aí não apresenta nenhum problema. Agora, se o meu gosto é sair sem roupa pelas ruas da cidade, aí já é um problema. Porque existe um princípio de moralidade que precisa ser respeitado. Se o meu gosto é sair pela rua numa bicicleta que é puxada por um carro, eu transgrido um princípio de segurança no trânsito. Então, existem os gostos que podem ser relativizados, porque depende do desejo de cada um. Agora, existe o respeito ao princípio, que a relativização é muito perigosa. O que acontece é que os defensores do relativismo estão defendendo os seus gostos pessoais. Muitas vezes eles querem praticar atitudes na vida que contrariam alguma verdade, algum princípio, e defende a ideia de que aquela verdade, aquele princípio, não é exatamente aquilo ou daquele jeito que deve ser, mas vai conforme a convicção de cada um. Aí a pergunta é, quando eu busco relativizar um princípio, uma verdade plena, que gosto eu estou querendo satisfazer para relativizar aquele princípio ou aquela verdade? Então, eu não posso me colocar em zona de risco. Eu preciso estar em constante avaliação. Por que eu estou querendo relativizar esse princípio, essa verdade? Que gosto contraria esse princípio, essa verdade, para que eu esteja fazendo dela uma areia movediça, ou seja, alguma coisa sem sustentação? E é importante uma avaliação constante. E aí a gente volta àquele aspecto. Eu preciso estar comparando a mim mesmo o tempo todo com uma referência. Eu não posso desprezar nunca a referência. E quando a gente fala de referência, não é no sentido de páginas com tintas pretas em cima. É do ser que é apresentado aqui dentro. Cristo Jesus em particular. Cristo Jesus faria isso? Ele faria uma relativização desse princípio, dessa verdade? Eu preciso ser semelhante a ele. A vida eterna é uma aquisição que se dá pela transformação das minhas características à semelhança das características de Jesus. E se eu não me torno cada vez mais semelhante a Jesus, eu vou me tornar semelhante ao pecado. E o resultado final do pecado não é muito agradável. Então, quando nós lidamos com qualquer situação
que está fora de um princípio ou de uma verdade, é possível que a gente possa relativizar. O pastor Eduardo falou de culturas e de tradições. Eu falei aqui de escolhas do dia a dia, a cor de uma camisa, de olhar, etc. Tudo bem. Mas quando se trata de princípios, de verdades, de razões existenciais, aí a gente tem que ter muito cuidado. Muito bem. O assunto está bom, mas o relógio não para, né? O tempo é um inimigo terrível. Ser jovem viver uma fase da vida maravilhosa. Como todas as fases, tem seus desafios e dificuldades. Mas lembre-se de que, apesar de tantas opções que lhe são oferecidas, continue sendo fiel a seus princípios, trabalhe em construir sua própria identidade, procure estabelecer princípios em bases sólidas e imutáveis. Use sua liberdade para decidir pelo bem, pois pecado é pecado e sempre trará consequências desastrosas. Estabeleça sua vida sob os princípios de Deus. Eles são sólidos, seguros, e nele você nunca será decepcionado. Assim sendo, terminamos o nosso programa agradecendo ao pastor Merlington, ao pastor Dudu, por estarem aqui conosco. Mas antes, pastor Dudu, vamos lá, merchandise, vamos lá, contigo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, obrigado por estar junto contigo, valeu, pastor Merlington, pela chance de estar junto contigo também. E você que nos assiste, espero que você tenha gostado do bate-papo, que de alguma forma tenha sido edificante para a sua vida, em nome de Jesus. E, é claro, não gostaríamos que você apenas assistisse o canal, mas que você se inscrevesse aí no canal Péricles Ramos e acionasse, inclusive, o sininho para notificação, para que toda vez que for postado um novo vídeo, você possa, consequentemente, ser acionado, ser avisado que tem coisa boa para você à sua disposição. Então, se inscreva aí e note, você também precisa compartilhar com as outras pessoas, porque se você gostou, se você achou bom, não guarda isso para você não, avisa para todo mundo, envia o link aí do bate-papo que você assistiu e que de alguma forma pode ser edificante para a vida de outra pessoa, assim como abençoou a sua também, beleza? Na minha rede social também estou lá no Instagram, @PRDudu, ok? No YouTube também, PR Dudu Batista. Valeu, muito obrigado, um beijo no coração de todos. Então, contigo agora, amigo. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar do lugar aqui onde eu estou. O pastor Eduardo me fez menção a esse lugar instantes atrás. E a minha sugestão é que você entre na internet, vá lá e faça uma pesquisa no Google, Faculdade Adventista da Bahia. Muitas vezes o jovem cristão tem muita dificuldade em certos ambientes acadêmicos, inclusive para viver experiências fortalecedoras de uma juventude saudável. E aqui no ambiente da Faculdade Adventista da Bahia, você pode encontrar uma condição que seja favorável para que você faça escolhas corretas, saudáveis, adequadas, acertadas. É uma faculdade que oferece 12 cursos do ensino superior. Entre lá no site Faculdade Adventista da Bahia, busque informações e quem sabe um ambiente cristão como esse possa ser uma boa opção para esse momento jovem da sua vida. Que Deus lhe abençoe. E eu concluiria com as palavras do apóstolo Paulo. Paulo dizia assim: uma coisa faço, esquecendo-me o que ficou para trás, prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não sei como veio sendo a sua vida até aqui, eu não sei que escolhas você veio fazendo até aqui. Não importa se foram acertadas ou se foram equivocadas. Mas o que importa é que daqui para frente, um processo transformador poderá continuar acontecendo. Não é fácil, não é simples, demanda esforço, algumas vezes angústias intensas, uma luta enorme contra si mesmo, inclusive, ou consigo mesmo, inclusive, mas é possível. Que Deus lhe abençoe, que sábias escolhas sejam feitas e que nesse lindo momento da vida que é a juventude, você possa ter uma fundamentação sólida para que os seus melhores desejos possam ser realizados de acordo com a vontade de Deus. Pastor Eduardo, um enorme prazer, alegria reencontrá-lo e estar contigo aqui nesse bate-papo. Meu bom amigo Péricles, uma satisfação enorme também, mais uma vez, participar contigo de momentos como esse que tivemos. Bem,
Assim como começamos, iremos terminar com uma oração. Pastor Mellington, por favor. Vamos orar. Querido Deus de bom Pai, louvado sejas por cada bênção que nos concede. A vida é um constante aprendizado. Cada dia é uma oportunidade para esse aprendizado. Que o dia de hoje seja para nós um momento e uma experiência transformadora para que continuemos crescendo na perspectiva da pessoa de Jesus, cada vez nos tornando mais semelhantes a Ele, até que finalmente cheguemos ao lar eterno e estejamos juntos ali para todo sempre. Continua abençoando o pastor Eduardo no seu ministério, o professor Péricles nas suas tarefas e no seu ministério também. Abençoa cada moça, cada rapaz, cada pessoa que acompanhou esse nosso bate-papo. Que a tua presença ao nosso lado nos dê constantes alegrias, em nome de Jesus. Amém.